Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero tratar de um assunto que tem chegado muito aos meus ouvidos a respeito de esfriamento espiritual de muitas pessoas, dizendo: eu tô fraco para orar, tô fraco para isso, tô fraco para aquilo. E muitas pessoas infelizmente abandonam a fé. Mas por que será que tantas pessoas tão rapidamente assim abandonam a fé, abandonam os caminhos que Jesus deixou, abandonam os mandamentos de Jesus? Logo de antemão eu quero dizer que a gente não deve ser conivente com os erros que há em algumas congregações, em alguns ministérios. Quando se trata de pessoas, a gente sabe que isso é bem provável que aconteça, mas também não está certo a gente deixar os ensinamentos de Cristo de lado. Então, por que isso muitas vezes acontece? A pessoa está ali, está no calor da emoção ali, e muitas vezes, de uma hora para outra, a pessoa fala que não quer mais servir a Jesus, que está fraco, que está parando, que não dá para continuar. Isso a gente vai ver à luz da Bíblia logo após a vinheta. Amém? Continue no vídeo aí, compartilhe com mais pessoas se essa palavra de Deus falar com você, e deixe seu like aí e me ajude a fazer a obra de Deus aqui dentro do YouTube. Amém? Então, meus queridos, é como eu falei logo de início. Não é a gente ser conivente com erros em um ministério, em uma congregação, erros de pessoas, erros de liderança que está ali para corrigir, mas não corrige. Não é a gente ser conivente. Mas também eu não posso falar para você que você está certo de você abandonar os caminhos de Cristo, de você deixar os caminhos que Jesus trilhou, o caminho que Jesus ensinou para a gente chegar até o céu. E porque tem muitas pessoas que abandonam a fé, porque tem muitas pessoas que abandonam Jesus. E tem pessoas que eu já vi que, além de abandonar Jesus, além de abandonar os ensinamentos de Jesus, eles ainda tomam raiva do povo que serve a Deus. Ele ainda toma raiva da igreja, toma raiva. Eu estou falando de pessoas de perto que eu já conheci e que passam por isso. Mas por que será? É simples. Porque muitas pessoas têm o costume de idolatrar, de uma certa forma, de colocar num pedestal um pregador, de colocar no pedestal um pastor, de colocar no pedestal até a própria igreja onde ele congrega. A gente vê muito isso acontecendo nos dias de hoje. Tem pessoas que dizem assim: a minha igreja. Irmão, deixa eu falar para você, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Cristo. Não tem esse negócio de abrir a boca e dizer assim: a minha igreja é melhor, a minha igreja faz isso, a minha igreja faz aquilo. Não, a igreja é de Cristo. O templo é seu, a congregação ali é sua, agora a igreja é de Cristo. E muitas vezes tem pessoas que saem, que abandonam a fé em Jesus. Por quê? Por causa disso. Porque colocou uma igreja no pedestal, colocou uma congregação ali no pedestal, colocou um pregador no pedestal, colocou um levita ali no pedestal, e quando tal pregador, tal levita, ou acontece tal coisa em tal congregação, a pessoa se decepciona e fala: rapaz, eu não vou ser crente mais nunca, eu vou sair fora desse negócio, porque o pastor fulano de tal, que eu aprendi que era homem de Deus, fez isso, fulano fez aquilo, e eu vou sair, estou vazando fora, estou saindo fora, não vou fazer mais disso mais nunca, não vou fazer parte disso mais nunca, porque colocaram pessoas no pedestal, colocaram a fé nessas pessoas. E o mais impressionante é que a gente vai perceber que isso não acontece, não é de agora. A gente vai ver dentro da palavra de Deus que isso é desde o primeiro século que acontece isso. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 3, no verso de número 4, olha só. Porque dizendo um,
eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Ou seja, quando vocês colocam certos pregadores, levitas, isso não é problema nenhum você admirar um pregador, não é problema nenhum você admirar um levita, não é problema nenhum você gostar ali da igreja, da congregação onde você faz parte, não é problema nenhum. Agora você achar que eles são como se fosse Deus para ser idolatrado, e você colocar a sua fé naquela pessoa, e quando aquela pessoa passar por algum momento difícil, ou até mesmo cair espiritualmente, você querer sair fora, por se decepcionar com essa pessoa, você querer não seguir mais a Jesus, aí sim, aí você está errado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por acaso, quando vocês dizem isso, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não estão sendo carnais? É a mesma coisa que está acontecendo no mundo de hoje. Olha só o versículo de número 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ou seja, Paulo está dizendo, eu sou só alguém que Deus usou para pregar a mensagem do Evangelho para você. Eu fui um instrumento para levar a mensagem de Cristo até você, pelo qual você passou a crer. Mas nem eu sou alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa. Porque eu plantei e Apolo regou. Mas quem dá o crescimento é Deus. Não é Apolo que é alguma coisa, não é Paulo que é alguma coisa, não sou eu que é alguma coisa, não é o seu pastor, não é o levita, não é ninguém que é alguma coisa. Quem vai te fortalecer é Deus. Quem vai te sustentar é Deus. Então você pode admirar um pastor, você pode admirar um levita, mas a sua fé tem que estar em Deus. Eu quero deixar aqui para nossa meditação um texto que se encontra em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 3, que é o mesmo que a gente leu, só que o versículo é o de número 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, você não deve fazer de ninguém o seu alicerce. Ou seja, você tem que estar alicerçado em Cristo. Se você estiver alicerçado no seu pastor, se você estiver alicerçado naquele pregador que você acha que, pelo fato de subir no altar e cuspir fogo, e amanhã ele cair, aí você vai se decepcionar. Irmãos, eu acompanho muitos pastores internacionalmente conhecidos, muito conhecidos, e eu já vi alguns passar por situações, e até mesmo perto de mim, outros pastores também, que se eu tivesse alicerçado nele, alicerçado a minha fé neles, hoje eu não estaria servindo a Jesus. Eu já tive experiências que, se fosse para mim olhar para o homem, hoje eu não estaria servindo a Jesus. Já falaram coisa para mim, já fizeram coisa para mim, que se fosse para mim estar alicerçado no homem, eu não estaria servindo a Jesus. Também não estou falando que você deve estar num templo, você deve estar numa congregação e você ser conivente com erros, principalmente erros de liderança que devem, porque hoje está feio. Hoje a bagaceira, falar igual um irmão fala, a bagaceira está feita, a bagaceira está grande. Hoje está feio. Hoje muitas lideranças colocam o obreiro ali para fazer a obra de Deus, o obreiro todo desconcertado, a vida com Deus. O pastor não procura sentar, não procura saber se tá certo ou se está errado a vida dele com Deus, e procura e deixa ele lá. Eu já tomei nome de religioso quando eu fui falar sobre certas situações, e deixo bem claro para qualquer um: se for para mim estar sendo conivente com erros dentro de um ministério, dentro de uma congregação, eu acho bem melhor eu não estar lá, não participar dela. Ou seja, eu não estou falando para você ser conivente, eu não estou falando para você ficar em um ambiente, em uma congregação onde o pastor aceita as coisas erradas e você está ali só pelo fato de servir a Deus. Não, se você realmente serve a Deus, é justamente por isso que você não deve estar em certos ambientes. Você deve estar numa igreja, num templo, numa congregação que realmente serve ao Senhor. Mas também, se você não quer ser conivente e você quer sair e largar Jesus, também você está errado. Se você quer deixar os caminhos de Jesus, você também está errada. Você tem que aprender isso. A gente não deve colocar ninguém no pedestal, mas a gente também não deve usar, porque tem pessoa que é assim, chega no ministério, ele
tem hora que ele não vai para adorar a Deus de fato. Ele vai para olhar tudo que está ao seu redor. E aí quando ele encontra um erro, quando ele encontra uma falha em alguém, ele usa aquele erro, usa aquela falha para sair dos caminhos de Deus, porque o seu coração já está desejando voltar para o Egito, e ele usa aquela falha para dizer: tá vendo aí? Eu estava lá, fulano fez isso, fulano fez isso, eu não vou ser crente mais nunca, vou voltar para o mundo do jeito que eu estava, e você está errado. Porque servir a Deus, fazer a obra de Deus, servir a Jesus, é simplesmente você renunciar os seus pecados, independente de onde você estiver. Se você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está na rua, você está aonde você estiver. Servir a Deus é você renunciar os seus pecados, é você renunciar tudo aquilo que é do desagrado de Deus, e você continuar uma nova vida agora da forma que agrada a Jesus. Agora, se você também vai para o ministério e você fica procurando falhas em alguém, porque igreja, congregação é constituída de pessoas, então sempre vai ter falhas. Então você sempre vai encontrar, você não precisa nem procurar muito, você sempre vai encontrar. Mas se você ficar procurando uma falha em alguém para você deixar de servir Jesus, deixar de andar da forma que Jesus falou, só para satisfazer o seu coração, que você já tem no seu coração, você está querendo voltar para o Egito, aí você também está errado. Você simplesmente, o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, o que eu quero dizer é que você não deve colocar ninguém no pedestal. Você não deve alicerçar sua fé baseada em ninguém. Baseia somente em Jesus. Porque o homem vai falhar. O pastor vai falhar. O obreiro vai falhar. O levita vai falhar. O pregador vai falhar. Mas só tem uma pessoa que nunca vai falhar e nunca vai decepcionar você. É Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz por mim e por você. Entendeu? Então, fica com essa palavra. Não deixe Jesus por nada. Se precisar você sair de certos ambientes, certas congregações, que você está vendo que as coisas estão erradas e não estão do jeito que Deus ordena, do jeito que Jesus ordena, você saia. Mas não saia da presença de Deus. Não volte para onde Deus tirou você. Não volte para a podridão. Não volte para o lamaçal do pecado. Não volte a comer o seu próprio vômito, assim como diz a palavra do Senhor. Não volte a fazer isso. Guarde, faça igual Davi fez. Guarde a palavra de Deus no seu coração para que você não venha pecar contra ele. Porque no final das contas, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. No final das contas, quando Deus parar para conversar com você, tiver um tete a tete, você estiver de frente a frente com Deus, Deus não vai querer saber o que as pessoas fizeram. Deus vai querer saber o que você fez numa vida com Jesus, o que você fez com Jesus depois que você passou a conhecer a verdade, depois que você foi libertado pela verdade. O que você passou a fazer, entendeu? Então, creia somente em Deus, permaneça na presença de Deus e continue fazendo a obra de Deus, independente de onde você estiver. Fale de Jesus no seu trabalho, fale de Jesus para sua família, fale de Jesus sempre que você tiver a oportunidade de conversar com alguém. Fale de Jesus. Aí sim, você vai estar fazendo a obra de Deus e você não vai estar sendo alicerçado em outro fundamento que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós nos vemos no próximo vídeo, se assim for da permissão do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.